Oi, meu nome é Ana Clara. Vim junto com a Manuela e a Isadora apresentar um podcast sobre o poder do capital. Vamos começar. Então, Manuela, podes me dizer o que é capitalismo e mercadoria? Oi, Ana Clara. Claro, o capitalismo é basicamente um sistema de trocas de mercadoria. A mercadoria é a maneira mais básica de riqueza dentro do capitalismo. Agora você, Isadora, pode me dizer de onde vem o valor da troca? Bom, ele vem basicamente do trabalho humano que foi aplicado a determinado produto. Por exemplo, o ar que respiramos é essencial à vida e não tem preço, não se paga nada por ele. Já o ar comprimido ou oxigênio para os hospitais, eles são frutos do trabalho humano e têm preço, pois o trabalho humano deu-lhes valor de mercado. Bom, Ana, agora tu consegue me dizer para que os mercados, shoppings, lojas, as padarias, eles têm um preço de mercadoria definido? O que tem que ocorrer? Posso falar sim. Para que isso ocorra, é necessária uma medida universal que todas as mercadorias do mundo tenham indistintamente para que sirva de regra de comparação de valor entre elas. Esse elemento universal de medida que está presente em todas as mercadorias do mundo é o trabalho humano. Não existe mercadoria sem esforço. O trabalho humano é o que define o valor da troca. E você, Manuela, sabes me dizer em que momento os primórdios das civilizações passaram a ser uma realidade? Claro, posso sim. No momento em que houve os primeiros agrupamentos humanos e o início da propriedade privada, os homens passaram a realizar trocas. Contudo, quanto maior o número de itens de troca, mais difíceis as trocas se tornavam. O indivíduo precisava encontrar alguém que tinha o que ele queria, e vice-versa, na proporção correta. Isso levava muito tempo e não fazia as trocas evoluírem muito. Assim, nascia a ideia de uma mercadoria que suscitasse o desejo de muitos, fosse maleável e de fácil armazenamento. O ouro foi a primeira mercadoria universal com essas qualidades, mas sem dúvida não foi a única. Agora você, Isadora, pode me dizer o que é dinheiro? Bom, o dinheiro é uma mercadoria sujeita às mesmas leis das outras. Tem valor de troca. E como é aceito por todos, ele facilita o comércio. Com o dinheiro, não é preciso encontrar alguém que tenha algo que se queira para poder vender o que se tem. Troca-se por dinheiro e depois por outra mercadoria. As trocas monetarizadas são feitas porque existe uma fé pública no dinheiro. Bom, Ana, agora tu consegue me contar um pouco mais sobre a história do dinheiro? Claro, posso contar sim. Os primeiros instrumentos de troca foram os artigos de procura, mais geral, que todos assentavam em pagamento. Tâmara, sal, pele, couro, orçamentos, instrumentos, arma. Em tal tráfico, 2 facas valeriam um par de meias, 3 valeriam um lençol, 4 valeriam uma espingarda, 5 valeriam 2 dentes de alce, valeria um cavalo, e 8 cavalos valeria uma mulher. Tudo foi empregado como dinheiro por algum povo. Em certo tempo, feijão, anzóis, conchas, pérolas, contas, sementes de cacau, chá, pimenta e, por último, carneiros, porcos, vacas e escravos. Os romanos usavam as palavras pecus e pecúnia para designar gado e moeda, respectivamente, e nos cunhos mais antigos figurava um boi. As palavras inglesas capital, cattle e cattle ligavam-se ao latim capital, significado de propriedade, e por sua vez, essa palavra vem do capo, cabeça, isto é, gado. Quando começou a mineração, lentamente os metais substituíram os velhos padrões, a prata e o ouro. E você, Manuela, pode me dizer como era a circulação de mercadoria na capital? Claro, posso sim. A circulação é basicamente formada por mercadora, dinheiro e mercadoria. Essa fórmula MDM revela a circulação simples da mercadoria. Uma pessoa que possua uma mercadoria vai trocá-la por dinheiro e depois novamente por uma mercadoria de que ela necessite. Contudo, é numa relação muito parecida que surge o capital. Dinheiro nem sempre é o capital e capital nem sempre é dinheiro. Agora, Isa, podes me dizer como o salário é definido?
Bom, o salário ele é definido pelo tempo socialmente necessário para reproduzir outro igual a ele. E é daí que vem a diferença entre os salários do engenheiro e do pedreiro, do administrador e do padeiro, e do professor e do cientista. Bom, Ana, agora tu consegue me dizer qual que é a relação que forma a capital? Claro, posso sim. A relação que forma a capital é a mercadoria humana. Ela é a única que pode gerar mais valor do que o seu próprio valor. Isso porque é o trabalho humano que gera valor. Assim, o empresário compra a melhor de todas as mercadorias, os seres humanos. Esses seres humanos vão produzir para ele coisas de valor e receberão não quanto produziram, mas apenas o que valem. E a forma da capital, que é uma das mais importantes, é dinheiro, mercadoria e mais dinheiro. Manu, podes me dizer o que é mais-valia? Claro, mais-valia é o lucro resultante da diferença entre o que o capitalista paga pela mão de obra e o valor que é cobrado pela mercadoria produzida pelo trabalhador. Agora, Isadora, qual é uma das maiores críticas do marxismo? Bom, uma das grandes críticas do marxismo é que os patrões podem se associar e formar grupos de pressão na sociedade para a realização de suas intenções. Contudo, a associação dos trabalhadores é sempre vista como algo errado, revoltoso, como baderna, e é sempre reprimida pelo Estado. Não é difícil perceber como a grande mídia apresenta uma greve à população. Ana, me fala mais sobre uma das consequências das relações sociais da produção. Claro, posso falar sim. A primeira que vai ser citada é o fetiche, que é um elemento fundamental da manutenção do modo de produção capitalista. Para ele, é o ser humano que atribui o valor à mercadoria. É o trabalho do homem que gera o valor de troca no mercado. Contudo, a mercadoria aparece aos olhos humanos conter o valor em si mesma. Marx chama isso de fetiche de mercadoria. É como se o produto tivesse o poder mágico de ocultar o verdadeiro sentido da sua existência. Ele é um fruto social, é o resultado do trabalho humano, mas parece adquirir a propriedade mágica de gerar seu próprio valor. Assim, a mercadoria esconde sua verdadeira natureza. Agora, Manu, continuando nessa consequências das relações sociais de produção, podes me falar mais sobre a alienação, que também é um meio de produção dessas consequências? Claro, posso sim. Alienação quer dizer separação ou transferência de bens. Tem a conotação de distância ou perda de algo. O marxismo apresenta esse conceito para definir um processo e um estado imposto ao trabalhador. Ao perder os meios de produção e ser obrigado a vender sua força de trabalho, o homem se transforma em mercadoria. Assim, ele não se pertence mais. No ato da venda de trabalhador por salário, ele passa a pertencer à empresa, que faz dele o que bem entender. Ainda nesse processo, o homem perde também a posse de seu produto. Ele não produz mais para ele, mas sim para a empresa. Outro fator de alienação é a perda de conhecimento. Numa linha de produção industrial, o trabalhador é escalado para realizar a mesma tarefa repetitiva e vazia de sentido. E continuando nessa linha de raciocínio, Isadora, poderia me falar um pouco mais e desenvolver o que é reificação? Bom, essa palavra ela vem do latim e quer dizer coisificação, ou seja, o processo de transformar tudo em objeto, em mercadoria, em valor de troca. Com o passar do tempo, o homem se torna apenas um apêndice vivo da máquina. Portanto, ele perde até mesmo sua humanidade, sendo nesse momento reificado. No momento em que vira mercadoria, ele se torna coisa. A própria essência do discurso da igualdade do capitalismo está assentada numa ideia de relação entre coisas e não entre seres humanos. Ana, agora tu consegue me dizer o que é exército de reserva? Claro, posso falar sim. É um êxodo rural que é próprio de civilizações comerciais. Com ele, cria-se uma massa de desempregados que formam os salários para baixo, o chamado exército de reserva. O capitalismo acentuou esse fenômeno propositalmente para fornecer mão de obra barata às fábricas.
O desemprego é pilar do capitalismo. Não pode existir capitalismo sem desemprego. Como a mão de obra é uma mercadoria, ela está sujeita às leis do mercado ou às leis da oferta e da procura, que efetivamente só funciona em determinadas situações. Com o trabalhador, ela funciona assim: quanto mais trabalhadores, mais barato é o seu preço. Isto é, a empresa paga salários menores. Dessa forma, provocar uma inflação populacional urbana e simplificar o trabalho, investir em máquinas, tecnologias e até em educação são maneiras de garantir uma quantidade de pessoas disponível para trabalhar o exército de reserva. Manu, pode me falar o que é infraestrutura e superestrutura? Claro, a infraestrutura é a base da sociedade. Essa base é a economia, suas relações de produção e suas forças produtivas. Ela é que define a realidade social. O materialismo se dedicou aos estudos dessa instância no intento de entender a sociedade. A segunda instância da sociedade é chamada superestrutura, assentada sobre a infraestrutura. A superestrutura é composta pelas crenças, pela religião, pela filosofia, pelo Estado, pela política e pelas tradições. Assim, para o marxismo, todos esses fatores refletem a base da economia. Agora, Isadora, poderia me dizer como Marx define o Estado? Embora Marx não tenha uma teoria bem elaborada sobre o Estado, ele o define como uma organização política burguesa. Isso quer dizer que o Estado não existe para a promoção e manutenção da paz e da equidade social, mas para assentar cada classe em seu lugar dentro da lógica do capitalismo e para garantir a atividade econômica. Assim, todas as vezes que os operários ou trabalhadores tentarem mudar sua realidade social, serão barrados pela violência legal do Estado. Ana, agora por último, tu consegue me falar como a hegemonia é percebida? A hegemonia é percebida ao se verificar que as classes subalternas ou nações subalternas participam dos mesmos valores e concepções do mundo das classes ou das nações dominantes. Na verdade, às classes ou nações dominantes foi imposta uma ideologia que se espalha plasmando uma consciência que não é sua realmente.